A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu venho aqui para glorificar a Deus por vários casamentos que Ele tem restaurado. E um deles foi da nossa querida amiga Lilian, que após 2 anos e meio de contato zero, o Senhor restaurou o casamento dela. Eu sei que para quem está no deserto e afastado, quando o tempo vai passando, a gente pensa que não tem mais jeito. A gente pensa que não há mais solução e que o Senhor não vai fazer. E quando acontece um testemunho assim, a gente se revigora, porque um testemunho chama outro e um testemunho fortalece, ele alimenta, porque aquele que está no deserto sabe como que está seco. Quando você vê e contempla um testemunho onde sem contato algum, após 2 anos e meio, o Senhor fez a obra, é motivo da gente agradecer. Ela começa assim: paz e graça, meus irmãos. Com muita alegria venho engrandecer o nome de Deus, que é digno de honra, de glória, de louvor, e testemunhar a restauração do meu casamento. Eu entrei no deserto no dia 13 de maio de 2019. Foi uma segunda-feira. Meu marido e eu tivemos uma discussão boba e eu pedi para ele sair de casa. Como achei que era uma briga corriqueira, como aquelas que eu estava acostumada, mas infelizmente não foi. O meu marido ficou uma semana em outro quarto, depois tentou se reconciliar comigo, tentou conversar comigo normalmente, mas eu estava com meu coração muito endurecido. E depois de uma semana, ele ainda me ligou me chamando para conversar, eu também não quis. Depois de 10 dias, no dia 23 de maio, ele resolveu sair de casa. Eu não acreditei. Achei que era só uma pirraça. Passou uns dias na minha sogra, como já tinha acontecido alguns meses atrás. Olha só, a segurança da pessoa. Nessa parte aqui, eu não acho nem que ela estava com o coração endurecido. Nessa parte, ela tinha certeza que ele não sairia de casa. Ela tinha certeza que mesmo se ele saísse, ele iria voltar. Porque nós temos essa confiança quando somos casados. Porque a gente acredita que o outro não vai fazer isso. Mesmo após brigas, mesmo o casamento estando mal, a gente fala, não, vou ficar aqui e ele vai sofrer porque não é assim que as coisas funcionam. E daí o inimigo entra e faz a festa. Ela continua. Foi quando ele disse que tinha tirado todas as coisas dele de casa e eu confesso que eu pirei. Mas não dei o braço a torcer. Eu estava muito opressa, estava muito machucada e muito ferida. E, na verdade, eu até queria, porque achava que ele, saindo da minha vida, iria ser feliz. Ou seja, que ele estava atrapalhando a minha vida. Tá vendo a fala dela? Ela disse que, na realidade, ela pirou, mas ela não queria dar o braço a torcer, né? Porque talvez a vida dela seria melhor sem ele. Ela continua. Nós estávamos organizando o aniversário de 2 anos do nosso filho. Estávamos nos preparativos do aniversário e ele pedindo o divórcio. Eu não entendi e pensava que ele queria só me machucar. E só isso. Gente, eu me lembro muito de mim. Eu acho, não, só ele tá fazendo isso de pirraça, só quer me machucar para dar o troco. Ai, como a gente se engana, né? Ela continua. Mas no fundo, ele não quer o divórcio. Foi a forma que ele achou de me deixar mal. Às vezes ele ia na minha casa, levava algumas coisas para o meu filho. Ele não tinha mudado o sentimento por mim. Chegou o dia da festa de 2 aninhos do nosso filho, ele me olhou diferente. Sabia que tinha entrado no deserto. Ele não quis me encostar e nem tirar foto juntos. O repúdio era notório. Nós estávamos separados, mas ninguém sabia. Então nós continuávamos agindo como casal na festa. Isso aconteceu comigo também, na festa de 1 ano da minha filha. Nós estávamos separados, só que diferente do marido da Lilian, meu esposo tirava foto comigo, pegava na minha cintura, me abraçava ali na foto, né? Mas nós já estávamos separados. Ela continua. Irmãos, tive um baque quando realmente tinha percebido que meu casamento tinha acabado. Eu senti aversão em seus olhos. Comecei a buscar na internet soluções para superar o divórcio. Era um misto de emoções. Ora para reconquistar o ex-marido, ora para esquecê-lo. Exatamente isso. A gente procura como superar um divórcio. Parece assim uma gama, né, de sites, postagens sobre restauração de casamento. Um mundo completamente à parte que a gente nunca nem imaginou que existia.
Ela continua. Então, conheci o canal da Sol primeiramente, conheci outros canais depois, mas confesso que o canal Restaurar foi o que realmente me deu estratégias e me direcionou. Depois do aniversário do nosso filho, ele me pressionou a mudar de casa. Então, eu mudei para uma casa menor. Na verdade, ele achou que eu não teria coragem de mudar sozinha. Mas como eu ainda estava muito machucada, fui para uma casinha muito simples. E na minha cabeça, eu indo para essa casa, ele iria atrás de mim. E no dia, ele fez a minha mudança, fez de qualquer jeito. Estragou até alguns móveis, porque para ele também não era fácil. E não fez com delicadeza. Ele me perguntou se eu iria ficar lá mesmo. Eu disse que sim. Falei com ele que eu não tinha outro lugar para ficar e parece que isso deu um aval e uma desconcertada, como se eu não o quisesse mais, como se eu não quisesse mais nada com ele. Fiquei naquela casa por pouco tempo, então realmente eu comecei a me entregar para Deus. Eu orava, jejuava, pedia a Deus para ele voltar, mas a minha cabeça seria rápida, como um passe de mágica. Que tola, ela dá risada aqui. Buscava em casa, buscava. Em casa buscava nosso filho, mas eu não conseguia conversar. Eu não conseguia tratar ele bem e brigava com ele. E assim, não conseguindo ter diálogo, meu filho muito pequeno chorava muito. Eu com o coração muito duro. Então uma amiga me chamou para ir em sua igreja, que ela teria ensaio no grupo da igreja. Então fui e pedi a Deus para que o meu marido voltasse e que Deus restaurasse o meu casamento. Antes, eu e meu marido, nós éramos evangélicos. Não era desde a minha infância, minha mãe não era. Minha mãe não era evangélica. Mas eu tinha uma prima que era e me levava à igreja. Mas estava desviada e quando conheci o meu esposo, ficamos um tempinho ainda no mundo, mas logo eu e ele voltamos para a igreja e nos casamos no civil. Casamos na igreja direitinho e confesso que a igreja em si era algo muito pesado. E ele muitas vezes me chamava para ir para a igreja e eu às vezes não ia com ele. Ele sendo muito fervoroso, muito usado por Deus e eu às vezes o puxava para trás. Olha só, né? O casal, como seria se fossem unidos, né? Ele num propósito de estar ali servindo a Deus e ela puxando ele para trás porque achava que a igreja era muito pesada. Eu acho assim, nós temos que encontrar o local que nós nos sentimos bem, né? A igreja que se adequa à nossa família, à nossa realidade, às nossas crenças. Mas eu acho importante nós acompanharmos o nosso esposo, principalmente ele sendo chefe do lar. Isso aí é muito importante. Eu vejo que a grande maioria vai deixando de lado as coisas, né? E quando realmente o Senhor puxa a corda aí, dói. Aí a gente sofre. E no caso dela foi isso. O marido dela estava fervoroso e ela sempre, né, não querendo ir e ainda puxando ele para trás. Bom, e ela continua, né? Tinha tempo que ela não ia na igreja e quando essa amiga chamou, ela achou que ia ser rápido. Então, depois teve uma serenata da vizinha que morava em cima e assim, em cima dessa mesma igreja, e ela foi e fala com o coração que realmente ela sentiu a presença de Jesus a tocando. E que precisava restaurar o altar de Deus, que precisava ter um compromisso real, buscar pela sua família, pelo seu filho e pelo seu marido. E assim, ela não via solução. E já sentia o seu marido muito frio. Ele não conseguia olhar em seus olhos. Eu sempre falo que a primeira coisa, quando há separação, você vê a opressão nos olhos do outro, o outro nem consegue olhar nos olhos. E quando ele te olha para te fulminar. Parece que os olhos são metralhadoras, parece que vai te matar no olhar. Realmente, isso aí é o extremo do repúdio. Ela continua, em um feriado na minha cidade, eu fui para uma roça na casa de uma amiga. E ele falou, vai mesmo. Eu até achei estranho ele falar assim, porque não gostava que fosse longe com o nosso filho, pois ele era pequeno. Estava no inverno e meu filho vivia muito gripado. E foi nesse dia, ele até me deu carona até a rodoviária. Porém, ele tinha umas roupas minhas que estavam no carro. Ele me devolveu, eu achei muito estranho. Meu marido é muito áspero.
Meu marido foi muito áspero, pediu para eu levar as roupas embora, então fui no culto. Era uma festividade da igreja dessa minha amiga. No culto, o irmão teve uma revelação. Deus falou profundamente ao meu coração e revelou através de um pastor de fora que Deus iria restaurar o meu casamento, mas que não seria fácil e que teria muitas guerras e que teriam muitas lutas, mas que no final Deus ganharia a luta e era para eu permanecer firme que Deus me daria a vitória, mas que teriam muitas guerras. Saí de lá maravilhada. Eu pensei, meu Deus, o Senhor vai restaurar o meu casamento. E já tinha algumas instruções do canal da Sol e outros canais também. Eu pensei, vou me transformar na mulher sábia e dará tudo certo. Cheguei da igreja e, como estava com os meus amigos, fizemos um culto doméstico. Assim que acabou o culto, o telefone começou a tocar. O Espírito Santo já me falou que não era para eu atender, pois meu marido estava com outra pessoa. Eu senti isso no coração, Deus falando que ele estava com outra pessoa e as pessoas estavam falando por áudio. Me ligaram umas 3 amigas, eu não atendi. Dormi no outro dia de manhã, a notícia veio. Meu marido estava na festa da cidade com outra mulher. E como as pessoas não sabem que nós estávamos separados, as pessoas estavam ligando. As pessoas acharam que ele estava me traindo. Não divulguei que estava separada, é a pior dor do mundo. Eu senti naquele momento. E essa mulher era uma mulher do passado dele, que inclusive ele teve um filho com ela antes de me conhecer. Quando eu fiquei sabendo que era essa mulher, que no fundo eu já sabia, no meu íntimo Deus tinha me falado que era. Porém, quando me confirmaram, eu quase morri. E é como se fosse realmente uma dor física, uma facada enfiada no peito. E nessa discussão que tivemos, no dia que nós nos separamos, eu mandei ele ficar com ela. Então veio isso tudo na minha cabeça. Meu lar foi destruído por causa da minha boca. Olha só que situação. Quando ela conheceu o marido, ele na adolescência, ele tinha tido um filho com essa mulher. Porém, não deu certo esse relacionamento, separaram. E depois ele conheceu a Lilian, se casaram civil, casaram na igreja, tudo certinho. E nessa briga que eles tiveram, ela falou, volta com a mãe do seu filho, De certo, na raiva, porque na raiva a gente fala coisa que a gente não deve, depois a gente se arrepende, a gente lança no ar. Eu sempre falo que da nossa boca sai bênçãos e maldições e a gente tem que controlar a boca, que é muito difícil, a gente tem que controlar. E nesse caso ela não conseguiu controlar. E ela continua, eu mesmo amaldiçoei meu lar, eu mesmo destruí minha casa. E como eu já tinha ouvido dizer que não podia tirar satisfação, pois eu não estava com ele, eu fiquei na minha. Ainda conversávamos o necessário, mas não falei para ele que eu já sabia. Então foi assim por muito tempo. Fiquei muito arrasada, liguei para a irmã dele, liguei para as minhas amigas, as minhas primas me falaram o que tinham visto. Passei muita vergonha. Não desejo isso para o meu pior inimigo, porque realmente a dor que senti era como se tivesse sido traída. É como se estivesse com ele ainda, porque para mim e na minha cabeça, meu casamento não tinha acabado, era só uma fase. Olha só, muito importante essa situação. Eles brigaram, E daí ele tentou várias vezes a reconciliação. Ela não quis, por orgulho, Por estar ali machucada, com o coração ferido. Ela não quis, ele foi embora, ela ainda achando que ele ia atrás, porque a gente pensa, A pessoa vai atrás, não vai jogar um casamento fora. Ele realmente não foi. Quando ela viu a mudança, ela ainda acreditou que ele não teria coragem de fazer nada. E quando ele fez, ela se sentiu muito traída. Porque na cabeça dela, o casamento dela não tinha acabado. Eu sei que vocês se reconhecem nessa situação, porque eu me reconhecia. Me reconheci na hora quando eu li esse testemunho. A gente sempre espera a atitude do outro. Porém, a gente não dá o braço a torcer. Não, eu não vou porque eu não fiz, A gente é muito isso. Não, eu nem vou fazer isso porque não foi eu, ele que se retrate. E assim começa a guerra. O casal ele tem que ser sábio. Quando um está mais nervoso, o outro tem que estar mais calmo. Quando um está numa situação difícil, o outro tem que amparar. Um casal, casamento é assim. Nem sempre a gente está naquele dia do maior amor, mas nós temos que ser companheiros. Eu sei que numa discussão é muito difícil, porque a gente fica magoada. Mas muitas vezes, uma mágoa aberta, o tempo todo sendo alimentada, ela cria um buraco gigante e esse buraco a gente cai. Como a Lilian caiu.
E para fechar esse buraco, gente, é muita oração, é muito joelho no chão, é muito clamor a Deus, é pedir pela misericórdia de Deus. E por isso que eu falo, é melhor você cuidar daquilo que você já tem do que você correr atrás daquilo que você perdeu. E isso a gente aprende somente na prática, né? Porque só de falar... Hoje eu vejo amigas, amigos numa discussão tão boba, eu falo, meu Deus, sabe? A pessoa não tem noção do que está alimentando. Mas se nós formos falar, a pessoa não vai entender. Agora, quando ela passa pela situação, ela começa a entender. Porque daí já aconteceu, né? Infelizmente. Bom, vamos continuar aqui. Então, íamos começar a colocar em prática tudo que eu tinha aprendido. Comecei a orar, jejuar, porém eu não tinha sabedoria e o discernimento. Eu orava, jejuava, mas eu não confiava. Não conseguia amar meu esposo, não conseguia perdoá-lo. Então, era como se eu tivesse colocado no altar, me colocado no altar, como se eu fosse uma santa e ele fosse o pior dos pecadores. Passou uns dias, meu filho teve pneumonia e ficou internado por 7 dias. E com isso, ele já tinha assumido a outra mulher nas redes sociais. E eu estava muito arrasada. E na mesma semana que meu filho ficou no hospital, nós discutimos e brigávamos por tudo. Meu filho ficou muito doente. Emagreci e em uma semana eu perdi 10 quilos, não conseguia comer. Eu falo que não tem coisa melhor para emagrecer do que uma separação. Nossa, o metabolismo não para. Acho que se você comer 1 tonelada, parece que nem entra no seu organismo, né? Ele entra e sai. Às vezes você não consegue nem comer. Mas é assim que o negócio funciona. Perdi 10 quilos, eu não conseguia comer, eu sentia ódio dele, culpava ele por tudo. Por tudo que ele tinha me feito. Para mim, no caso, eu estava passando por tudo aquilo por ele. Brigávamos o tempo todo, o repúdio dele só aumentava. Decidi quando meu filho estivesse em alta, faria um voto a Deus. Falei com o Senhor que iria cuidar do meu filho, orar por mim e não mais me humilhar, porque até então me humilhava, ligava, procurava, chorava. Falei ao Senhor para tirar meu filho daquele leito. Se o Senhor tirar o meu filho desse leito, eu vou viver para o Senhor e para o meu filho. Eu não quero mais o meu casamento, mas eu vou parar de mendigar atenção e eu vou deixar que o Senhor faça a obra dele. Saí do hospital e fui morar uns dias na casa de umas primas, pois a minha casa, que era própria, tinha que fazer uma reforma, fazendo um banheiro e uma varanda. E como já tinha quebrado para fazer esses cômodos novos, 15 dias que eu fiquei na casa da minha prima, esses 15 dias eu mergulhei em Deus, na cura do meu filho e para o meu casamento. Então tive um sonho que meu marido chegava para mim e falava que não amava a outra mulher, que me amava, e que ele sempre me amou. Eu vi nesse sonho uma confirmação de Deus, e como eu disse a vocês, eu achava que seria fácil, achava que seria rápido. O sonho foi só a confirmação. Eu ainda estava muito imatura na fé. Eu não entendia o que estava sentindo. Eu orava, mas eu odiava meu esposo. Eu era inocente, porque assim não conseguia entender aquele sentimento de amor e ódio. Na realidade, o que acontecia aqui? Ela achou que a restauração fosse rápida, o processo da separação ia ser muito rápido. Como isso não aconteceu, ela colocava o rancor, a mágoa dela tudo em cima do marido e o culpava por tudo, né? Ela não entendeu que quando ele quis fazer as pazes com ela não quis, né? Então ela colocou a culpa do sofrimento dela em cima dele, que é muito normal, isso realmente acontece. E o que aconteceu? Ela estava imatura, por quê? Porque ao mesmo passo que ela orava, ela não acreditava, ela ficava com raiva dele. Não é porque ela não o amava, é porque ele não voltava para casa. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, mas eu não amo mais meu marido. Não, não é que você não ama, você só está magoada. Porque se ele pedisse para voltar, você voltaria. Então não é a falta de amor, é a falta da pessoa estar com a outra, né? É a falta da pessoa voltar, da pessoa pedir perdão. A gente espera que o outro faça e quando isso não acontece, a gente se frustra. Isso é muito comum. E ela coloca assim: eu hoje sei que estava muito opressa e resolvi deixar ir e ficar em silêncio. Não procurar mais meu esposo e com isso uma amiga minha que estudou comigo entrou no deserto na mesma época que eu, chamou para ir em algumas igrejas fazer campanhas e começou a confirmar o que os canais estavam falando sobre Deus restaurar o casamento. Deus restaura vidas e vamos buscar em Deus, que Deus vai te dar a vitória. E para mim também, vamos buscar juntas e vamos ser irmãs de oração. No início, nós começamos incessantemente, fazíamos campanha, íamos na igreja quase todos os dias. Tinha vezes que a gente ia na igreja
3 vezes ao dia. Pensa na fé, né? Pensa no sofrimento. Essa daí queria realmente casamento restaurado, né? A gente, quando busca Deus e mergulha nas coisas de Deus, a gente não quer sair da igreja. Porque quando a gente sai, a gente vê a nossa realidade, né? De cara, a gente vê o sofrimento. A gente não quer sair justamente porque a gente não quer sofrer. Irmãos, foi uma época maravilhosa que realmente eu pude entender o amor de Deus conosco. Porém, eu achava que era de tanto fazer, de tanto pedir, comecei a ficar bitolada. Eu só falava de restauração, só falava em marido. Eu não aceitava o que estava acontecendo comigo, eu não admitia as derrotas. Muito ferida e magoada, começamos a nossa busca e nisso meu marido lá vivendo a vida dele. Não é vivendo o amor, e sim uma pura ilusão do pecado. Meu esposo raramente buscava o nosso filho, ele não me ajudava financeiramente. Nós não nos falávamos mais. Nós ficamos mais de um ano sem se falar, sem ver o outro. Irmãos, eu só orava e buscava em oração, e tudo que tínhamos que falar sobre o nosso filho era através da mãe dele. Então, assim, eu levava o meu filho para a mãe dele, e nesse meio tempo, assim que me separei, uns 3 meses após, eu arrumei um outro trabalho. Sou funcionária pública, mas consegui um serviço à noite, uma faculdade. Meu filho ficava primeiro com a babá, mas depois de algum tempo, meu filho ficava com a minha sogra. E tudo era através de recados. Era como se meu marido não existisse. Isso é muito triste, né? Porque faz o filho junto, tem um casamento e depois tem que colocar outras pessoas no meio dessa relação para intermediar a conversa. Isso é tão chato do outro lado, é chato para a pessoa que fica aí como a sogra, no caso, que ficou como menina de recado. Isso é muito triste. Mas, né, foi o que aconteceu na vida dela e a gente realmente tem que evitar isso, porque os filhos não têm culpa. E a criação dos filhos, ela é de responsabilidade dos dois, do pai e da mãe, né? Então, precisa ter essa conversa. Bom, ela continua. Nesse meio tempo, meu marido me pediu divórcio, me ligava só para falar de divórcio. Eu quase morri e pensava assim, meu Deus prometeu, o Senhor prometeu. No dia que ele pediu o divórcio, eu fiz um jejum de 24 horas e falei, Senhor, não vai permitir que eu assine o papel do divórcio. No dia seguinte, fui à igreja e a pastora falou que eu poderia assinar sim os papéis, porque Deus não permitiria. E dito e feito, irmãos, assinei os papéis. No começo eu estava querendo confusões. Queria sim, queria aquilo. Fazia realmente picuinha com tudo. Queria o carro, queria a moto, ele só me repudiando. Eu confiei em Deus e assinei os papéis. Deus não permitiu que saísse o divórcio. Confie, irmãos, confie. O divórcio foi realmente um milagre de Deus e mudou de vara civil para vara de família. Mudou de distribuição para outra comarca. Ele não mandou os documentos, eu também não mandei. O juiz determinou que o divórcio fosse extinto. Irmãos, e o divórcio não foi para frente. Não teve divórcio. Ele não saiu, como Deus falou que eu poderia assinar, que ele não sairia. Vejo muitas pessoas com medo do divórcio, né? O divórcio parece aquele fantasma que fica ali, né? Olha, vai ter que acontecer, se realmente acontecer isso, não tem mais restauração. Mas isso é ilusão, né? Quando o Senhor não quer que aconteça, não acontece. Quando o Senhor quer que aconteça, acontece para ter um novo casamento ali com a mesma pessoa. Então, eu sempre digo, descansem no Senhor. Só vai acontecer aquilo até onde o Senhor permitir. Ela continua, eu sofria muito no começo, mas depois de um ano de deserto comecei a viver minha vida. Terminei minha pós-graduação, tirei minha habilitação, recebi uma bênção financeira, comprei um terreno. Entrou a pandemia, já não trabalhava mais presencial e ficava com meu filho. Ouvia muitos testemunhos falando que Deus permitiu que as pessoas ficassem em casa para poder mergulhar em Deus, e assim eu fiz. Eu vi nessa questão da pandemia, de tudo fechado, uma oportunidade de me reservar. Jejuava quase todos os dias, orava em momentos específicos por dia, não tinha redes sociais e fiz um voto com Deus. Só buscava a Deus e ouvia louvores, ouvia muitos testemunhos e eu falava com o Senhor, se naquele testemunho da irmã que parecia impossível, o Senhor fez, o meu também é impossível, mas o Senhor fará, eu creio. Eu orava em cima daquilo, orava em cima dos versículos, fiz um caderno que eu escrevi os meus pedidos de oração, fiz um pote da gratidão e fiquei totalmente dependente de Deus. Olha só a coisa linda, né? Muitas vezes nós temos que descer para a caverna mesmo, buscar o oleiro ali. Nós temos que realmente buscar a Deus em oração. E ela fez isso muito bem. Ela aproveitou a pandemia, ao invés de ficar se lamentando por tudo que está acontecendo, ela foi ali, não, eu vou me prostrar a Deus e vou buscar o Senhor. Eu também fiz isso. Eu fiquei assim na caverna, buscando a Deus, porque eu queria primeiramente tirar aquela dor que estava no meu peito, entender o processo. Isso foi maravilhoso na minha vida. Então, assim, façam. Sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não nos engana.
Ela continua: só depois de algum tempo comecei a sair e comecei a ver que a vida não tinha acabado porque eu estava separada. Mas eu tinha uma vida pela frente, tirei meu filho do deserto, comecei a me arrumar, isso depois de mais de um ano de deserto. Assim fui reestruturando a minha vida e passei a não esperar, passei a não viver esperando e sim esperar vivendo. O casamento da minha amiga, que começamos a luta junto, foi restaurado. E eu perguntava para Deus: Senhor, por que o meu não? Olha só, muito importante, tirem os filhos do deserto. Às vezes a gente fica tão triste, a gente não consegue enxergar que nossos filhos estão sofrendo pelo nosso sofrimento. E a gente tem que esperar vivendo. Eu sempre falo isso para vocês: esperem vivendo, não vivam esperando. Tem pessoas lá: não vou ficar aqui parado esperando. Não, vivam, né? Além do casamento tem uma vida. Vocês têm familiares, têm filhos, vocês têm que viver. Vivam. Eu e meu marido não tínhamos contato nenhum. Diferente da minha amiga que o casamento foi restaurado, ela sempre mantinha contato com o marido dela. Então eu pensava: meu Deus, como vai ser? Se não temos contato, ficava inseguro. E muitas vezes a falta se instalava. Muitas das vezes desânimo batia, não via solução para o meu caso. Ia na igreja, Deus confirmava na palavra, falando o que iria fazer. Deus falava muito no meu coração a passagem de Sunamita. Não é porque estava morto que ele vai fazer, ele tem todo o poder. Ressuscitou o filho de Sunamita. Essa passagem, né, que fala também a passagem de Lázaro. Estava morto em 4 dias, mas ressuscitou. Então Deus confirmava essas palavras e eu me apegava nisso, irmãos. Confesso que não via nada, não enxergava nada. Como diz na palavra de Deus, uma nuvem do tamanho da mão do homem é bastante. E como isso, eu e minha sogra aconteceram alguns desentendimentos que nós nos afastamos. Pensava na minha cabeça que ela iria me ajudar e Deus restaurar o meu casamento. Era minha sogra, minha amiga, e sem ela na história seria impossível. E não é da forma que a gente pensa. Deus trabalha de forma magnífica. Quando eu achava que não teria mais chance e que tudo tinha ido por água abaixo, Deus fez. A gente se apega muito na fé das pessoas, né? Aquela pessoa vai me ajudar, a fulana vai fazer, quando na realidade nós só precisamos de Deus. Ela continua: eu sempre confiando e buscando, indo na igreja e criando meu filho sozinha. Não tinha mãe, só tenho um irmão. Me sentia muito sozinha. Pensava: Senhor, eu quero dar uma família ao meu filho. Quero uma oportunidade de fazer diferente. Eu sempre fazia esse pedido para Deus. Depois de 2 anos e meio, meu marido ele começou a se reaproximar. Do nada. Comecei a ficar mais ansiosa porque eu pensava: meu Deus, já tem muito tempo. E começava a bater aquela insegurança. Pensava: Senhor, não passa dos 3 anos. E aí fiz uma oração pedindo a Deus um sinal. Deus não respondia. Teve um dia que falei que nunca ele responderia esse sinal, mas pediu o sinal. Então fiz um jejum e fiz um propósito que meu marido tirasse a foto da outra mulher do WhatsApp, porque nisso a gente já estava conversando, o básico. Mas me magoava ver aquela foto dos dois juntos. Fiz uma campanha do Guapo. Vou até abrir um adendo aqui: o Guapo, um querido, adoro ele, adoro mesmo, sabe? Fez parte lá do grupo, né? Nossa, só alegria. Vou até mandar um abraço para ele aqui. Ela disse que fez a campanha do Guapo e que o ano não terminaria como começou, e foi resposta de oração. Aí ele começou a me ligar para falar com o nosso filho, ligava de vídeo, pedia para falar com o nosso filho sempre, seguia os conselhos e já estava no grupo Restaurar, no nosso grupo, né? Depois de 1 ano que estava no deserto, mandei um e-mail para a Sol. Nisso eu relutava. No início eu relutava de mandar o e-mail porque eu achava que seria rápido. A pessoa achando que ia ser rápido a restauração, né? Não foi. Aí mandei um e-mail, fiz um relato de louvor e pedi para entrar no grupo. Demorei muito para entrar no grupo. Realmente, a fila é enorme, gente. Não é porque a gente não quer, não. Mas é enorme. E foi um dos sinais também que Deus me respondeu. Porque eu tinha certeza que assim que entrasse no grupo, não é aqui é o grupo, é Deus. Ela teve a certeza, né, que ela teria o casamento restaurado. Não é que os milagres só acontecem no grupo, mas realmente é um grupo, o grupo é algo maravilhoso, o grupo Restaurar. É porque a gente faz jejum coletivo, a gente tinha muitas instruções, conselho, né, de pessoas que, não de pessoas comuns, mas de pessoas que já passaram por coisa parecida ou pior. Nossa, então eu já tinha uma instrução, já sabia, tinha um direcionamento melhor. Teria um direcionamento melhor de como seria essa aproximação, que não era um conto de fadas, não era novela, minha novela mexicana, ela dá risada, e realmente não é, que seria um processo. Então eu já estava sabendo como seriam as etapas e ele se aproximando, eu muito feliz e com o pensamento que Deus vai restaurar. Um belo dia, ele pede novamente o divórcio. Por várias vezes, ele no começo, ele falava, chegamos a assinar os papéis. Mas para a honra e glória de Deus foi cancelado, assim como ela disse, né?
E ele fala para entregar os documentos que ele daria novamente a entrada no divórcio. Ele dizia que ele iria para fora do país e nisso eu fiquei desesperada, comecei a chorar, comecei a ficar assustada. Mas como já tinha instrução, falei para Deus, não vou mais pedir que o Senhor não permita o divórcio que aconteça. Se for sua vontade, Senhor, vai acontecer. Mas se não for, não vai acontecer e eu vou confiar em Ti. Realmente, mergulhar na Tua vontade, seja feito o que for. Se o Senhor quiser, né? Ela diz assim, se o Senhor quiser, terá o divórcio. Se o Senhor não quiser, não terá. E realmente é isso. Se o Senhor quiser, Ele fará. Independente de ter ou não o divórcio. O milagre Deus faz. Ela colocou assim, eu fiz uma oração muito sincera em relação à restauração do casamento. Chorei horrores. E depois que fiz a oração, meu coração ficou tranquilo. No outro dia, a gente ia encontrar para entregar os documentos para ele. Nesse dia, a gente encontrou na rua. Tinha muito tempo que a gente não se via. Poucas vezes ele vinha buscar nosso filho. Não buscava na porta, era sempre na mãe dele. E era o filho dele que já estava adolescente, que buscava o nosso filho. Ou seja, o irmão que ia lá para buscar o menino, né? Porque ele mesmo não buscava. Depois de muito tempo, ela viu ele cara a cara. Ela disse que ele estava muito abatido, que brincou, que riram, que ela até falou que ela tinha direito à parte do carro dele. E ele respondeu que da vida dele ela não sabia metade. Eles riram, saíram. Depois ele ligou e pediu para dar entrada no divórcio. Eu falei com ele firme que já deu os documentos, que ele ficasse à vontade para entrar, porque ela não colocaria a mão. Ela acreditava que o casamento era para sempre, mas ela disse a ele, fique à vontade, segue seu caminho, se você quiser assim, pode dar entrada, não vou mexer com isso, faça o que você desejar. Passou-se 2 dias, ele manda mensagem e fala que precisava falar com ela. E ele foi na casa dela depois de 2 anos e meio e pediu para conversar com ela. Ele veio de madrugada, bateu na minha porta como eu sempre imaginava que bateria. Como um sonho que eu tive no começo do deserto, meu marido pediu para dormir aqui em casa, conversamos muito, ele abriu o coração, eu abri o meu para ele, assim tivemos uma conversa muito difícil. Ele sempre falava que não teria volta e eu disse que não estava voltando e como já sabia, aí nesse dia aconteceu, acabaram ficando juntos e depois não pararam de conversar. Falavam todos os dias, ele não conseguia ficar longe 1 ou 2 dias, mas depois voltava a falar, né, que não era volta. E quando ele dormia lá, e sabendo do processo, ela começou a ficar muito ansiosa, né, achando que seria rápido, mas Deus restaurou o casamento depois de 3 meses dessa aproximação. Ele já estava na casa da mãe dele, já tinha terminado com a outra mulher, já há uns 6 meses. Ele queria sair da casa da mãe dele. Eu falei que se quisesse ficar em casa, que poderia, sem compromisso e sem nada. Toda vez que eu oferecia, ele não aceitava e teve um dia que ele mandou mensagem que queria ficar aqui. Eu achava que ele vinha porque ele não queria ficar na mãe dele, mas nesse dia ele voltou para casa e voltou para mim e não pediu para voltar, como os outros testemunhos sempre falam, né? Quer dizer, ele foi para casa não pedindo para voltar para ela, ele queria voltar para casa. Mas, gente, ninguém volta para casa não querendo voltar, me desculpa, né? Muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou ver como que tá a situação, mas tá ali, como fala, espiando, né? Tá ali de butuca, sabendo o que tá acontecendo. Ela colocou, não é fácil, a 4ª fase a qual ela está vivendo é muito difícil, uma guerra, uma fase que vem às vezes aquele desespero, mas a gente realmente tem que colocar em prática tudo que aprendeu. E mesmo assim não é fácil. E olha, né, ela fala, e olha que eu já sabia, eu tinha noção de como era. Mesmo assim demorei a escrever testemunhos, pois não sentia segurança. Ela disse que o marido dela voltou, vai fazer 7 meses, ficou 2 anos e meio no deserto, contato zero, que não via nada, né? Que o marido tinha outra mulher do passado, né? Com um filho, inclusive, e para ela era impossível. Olha só, a pessoa fica tão insegura que ela não quer nem escrever o testemunho. Mesmo ela vendo o milagre acontecendo nos olhos dela, eu acho que só da pessoa voltar depois de 2 anos sem contato, gente, é muita coisa, né? Mas a pessoa tem insegurança. Depois de tudo que aconteceu, ela acha que vai passar de novo. Então, ela vive esperando acontecer de novo. E a gente não pode viver nisso, porque aquilo que você espera realmente acontece. Então, a gente tem que se prostrar e continuar orando, não desistir, né?
A luta não acabou, continuo buscando a Deus pela libertação total e pela salvação da alma do meu esposo. Ele voltou muito ao preço, depressivo, não é um mar de rosas, não é, e muito menos novela, tão pouco conto de fadas. Eu demorei a escrever o testemunho porque eu não sentia que o meu casamento tinha sido restaurado, mas hoje eu sinto, irmãos, meu casamento foi restaurado. Não está do jeito que eu sonhei, mas vou continuar orando e buscando a Deus pela conversão dele. E Deus completará a boa obra. E falo com vocês, irmãos, não duvidem. Deus é fiel, Ele promete, Ele cumpre. É uma promessa, nossas famílias restauradas, o mundo duvidável, irmãos. Todo mundo que sabe da minha história mais de perto via como impossível. Mas como Deus prometeu, Deus fez. Deus ressuscitou o filho de Sunamita e ressuscitou meu casamento. E assim ela termina. Gente, é assim. Quando a pessoa volta, depois de um longo tempo que nós, né, ficamos no deserto esperando, orando, a gente não acredita. Daí você fala, não, vou esperar um pouco, né, porque vai que ele vai embora de novo. E a gente quer que a pessoa volte um santo ou uma santa, né, crente, ir na igreja. Gente, não é assim. Não é assim o processo. Nem todos vão voltar assim. Alguns voltam, mas eu digo que é a menor porcentagem. As pessoas ainda voltam assim, meio que não querendo voltar, espreitando como que tá a situação, será que é isso que eu quero, será que é isso que não quero, olha, de início, muitas vezes falam, não voltei pro casamento, é que tá, minha situação tá ruim lá fora, mas mentira, ninguém vai voltar, tem a casa da mãe, tem outras casas, poderia ficar, não, se volta porque quer ali ter um aconchego, o lar é o porto seguro, o lar é como um imã que chama de volta, mas a pessoa opressa, ela não consegue discernir, mas Deus vai mostrando, Deus vai tratando, e eu fico muito feliz, por quê? Porque a Lília não desistiu, ela poderia desistir nesse processo, né? A pessoa já morando com outro, uma ex-namorada que teve uma história, de repente voltar para ela, então foi algo que Deus fez de uma maneira sublime. Deus a confortou nesses períodos. Foram períodos de amadurecimento. Às vezes ela ficou mais no deserto porque ela não confiava. Ao mesmo tempo que ela orava, o rancor, né, aumentava. Ela estava imatura na fé. Mas uma coisa eu digo, cada deserto é único. Você vai passar aquilo que você tem que passar. Ninguém vai passar por você o que você tem que passar. Mas quando você passa, quando você realmente atravessa esse período, você vê que valeu a pena, porque a tua família está restaurada. Então esse testemunho maravilhoso que eu quero deixar para vocês e dizer, não desistam. Não desistam, porque o Senhor é aquele que faz milagre. O Senhor é aquele que está vendo a sua luta, a sua batalha. Por mais que você ache que seja difícil, Deus é aquele que está te guiando por todo o caminho. Amém? Então, creiam, um testemunho é um alimento, testemunho chama outro testemunho, o testemunho nos motiva a continuar. E eu quero de coração e desejo que o Senhor restaure o teu casamento, restaure a tua família, restaure você primeiramente, porque é preciso, e restaure a vida em comum, a vida a dois, que muitas vezes não é um conto de fadas, mas é aquela vida que vocês escolheram para viver a dois. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e tenham todos uma linda e uma ótima semana.